Gente, só dar mais um tempinho aqui para o pessoal ir chegando, tá bom? Temos aqui na nossa sala de aula virtual Ana Nínive, Gabriel e Aline. Deixa só mais 2 minutinhos aí para o pessoal entrar. Bom dia para quem está chegando agora. Não sei nem usar isso aqui. Bom dia, Ana Catarina. Bom dia. Tá sabendo mexer não, é? Tô não. Veja só, você está com seu áudio desligado e com seu microfone ligado. Pode ficar assim que não tem problema nenhum, tá certo? Se você quiser ativar a sua câmera para aparecer, tem uma câmerazinha, não é? Aí que aparece. Ela deve estar com um tracinho vermelho, indicando que está desligada, tá bom? E o seu sonzinho fica um microfonezinho ao lado da câmera, né? E aí você tem a opção de ativar mudo, né? E ele ficar mudo, ou você tem a opção de deixar aberto, né? Aí fica a seu critério. É a primeira vez que você está entrando, é? É porque o meu celular trava muito. Você Aí não tava tendo como baixar o aplicativo, não. você estava sem assistir às aulas, foi dos professores? Tinha algumas que eu consegui assistir. Certo, ok, entendi. Mas não tem mistério não, tá certo? É só você clicar no link que você já vem para a reunião. Deixa eu aparecer aqui um pouquinho para você. Ô, Para você Leonardo. ver. Tá me vendo aqui, Ana Karina? Ana Catarina, tá me vendo? Tô. Ô, Pronto. Leonardo. Oi, pois não? Oi, Alan. Vai a continuação das atividades? Vamos fazer a correção, tá bom? Vai ter que botar do início, né, pra Catarina? Eu mandei no grupo. Ana Catarina está no grupo Pera aí. Vou ver. de WhatsApp. Se não tiver, aí coloca lá no grupo e aí um de vocês pega lá minhas atividades e manda para ela, por gentileza. Ô, Ana Catarina, tá Tá. falando? Oi? Você tá no grupo de WhatsApp do nono ano? Ela tá. Tá, Acabei né? de... Tô. Pronto, então você recebeu as minhas fichas, porque todo o material eu mando para o grupo do nono ano, inclusive a da aula de hoje, né? Quando eu terminar, imediatamente eu envio a aula de hoje, né? Que eu compartilho a tela, né? Eu vou compartilhar a tela com a correção da nossa atividade da semana passada. Vou fazer toda a explicação por aqui e quando terminar essa aula às 10 horas, eu envio para o grande grupo de WhatsApp, tá certo? E aí você tem a opção de arquivar esses documentos, tá bom? Faz uma pastinha.
É bom, galerinha, vocês fazerem uma pastinha no computador de vocês, né? Aula de física, professor Leonardo. Aula de matemática, professora Natália. E aí vocês fazem uma pastinha e todo o material que o professor enviar, vocês vão arquivando. Eu, particularmente, mando tudo pelo WhatsApp, não é? Para que vocês, além de guardar esse material, vocês terem material para estudar. Porque volta e meia tem um simulado, tem uma prova. Então, você já tem esse material para estudo, tá certo? Ô, Ana Leonardo, Catarina, pode falar, Ana. em relação às notas, Dona Fátima liberou? Não, Pode ainda dizer? não. Mas eu já estou com tudo aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês, rapidinho. Tá bom? Mas eu tenho aqui, ó. Essa aqui é a caderneta de vocês, ó. Tá bom? Ela está aqui comigo. Eu tenho a de vocês. Podia dizer se ficou na média. E a do 8º ano. Beleza, veja só. Mais nota nenhuma a gente pode liberar. Mas isso quem falou não foi Dona Fátima, mas quem falou foi o governo, tá bom? Do estado. Não é nota. Você só vai dizer se está na média ou não. Não, mas quem vai dizer que está na média ou não é a escola através de um dia específico, tá certo? Que a escola faz para ir pegar as provas e o boletim. Aí lá você vai ter acesso à sua média. Mas já está tudo aqui fechado, né? Tanto da primeira como da segunda unidade. Está tudo fechadinho aqui, ó, na caderneta, tá bom? Quando a escola marcar o dia, vocês vão lá, vão pegar essa caderneta de vocês, né? E com a média, tudo certinho. A sacolinha de provas, tá bom? Tá tudo na escola. A escola vai marcar esse dia, tá bom? Então, vamos começar aqui. Nossa aulinha de hoje. Hoje veio pouca gente. Vamos lá. Hoje temos aqui, eu vou fazer uma chamadazinha aqui rapidinha, tá bom? Temos 9 alunos. Chamadazinha. Alan, tá aí, né? Opa! Aline. Acho que vai falar pelo chat. Pode falar, sem problema. Aline. Eloane, Heitor, Pedro Rodolfo. Peraí, calma aí. Tô aqui. Tainara. Aline tá aí? Tô aqui. Ana Nínive. Bom dia, professor. Nini Bom fala dia. pelo chat. Nínive, Tô, né? bom dia. Bom dia. Ana Catarina tá aí, né? Ana Catarina. Tô. Beleza. Eloane. Também Oi. tá. Alan Félix. Já fui. Já foi, né? Gabriel. Ele disse aqui no chat. Heitor. Aqui, professor. Pedro Rodolfo. Aqui, professor. Tainara. Aqui, professor. Pronto. Beleza, galerinha. Então, vamos começar a nossa aula, tá bom? Como vocês podem ver aqui, ó, vamos lá, vamos dar uma recapitulada no que foi que a gente viu aqui. Na terça-feira, minha aula não é na terça, tá, gente? Minha aula é na sexta. Essa terça-feira eu dei aula para cumprir aquela sexta-feira que eu não dei por causa do imprevisto que aconteceu comigo. Então, eu não dei aula na sexta, dei aula na terça. A gente veio de uma bateria de exercício sobre lei de Newton e força-peso. A gente fez aqui uma atividade com 15 questões. Foi do 1º ao 7º numa aula, na outra a gente corrigiu, e depois do 8º ao 15º. Eu passei terça-feira, do 8º ao 15º. Vocês fizeram essa atividade, gente? Eu fiz. Alguém mais Eu não fez? fiz, não. Eu não fiz, não, porque eu não tava conseguindo ver as aulas, não. Não estava conseguindo o quê? Ver as aulas. Eu fui só ver depois que eu fui falar com Dona Fátima lá. Certo. Vamos lá, galerinha. Hoje é a correção dessa atividade, tá bom? Que é do 8º aqui, ó. O 8º até aqui, ó. Até a 15ª questão. A gente vai debater sobre esses quesitos. Beleza? Vamos começar aqui, ó. Daqui a pouco, galerinha, essa correção eu mando para vocês na íntegra através do WhatsApp, tá bom? Daqui a pouco vocês vão ter ela na íntegra. O mesmo que vocês estão vendo aqui, vocês vão ter lá no WhatsApp quando terminar a aula. O 8º quesito é uma questão da PUC de Minas Gerais, né? Que diz o seguinte, ó. Suponha que sua massa seja de 55 quilogramas. Imagine que a sua massa seja de 55 quilogramas. Quando você sobe em uma balança de farmácia para saber seu peso,
o ponteiro indicará quanto de peso que você vai ter. Aí ele diz aí, considere a gravidade do local igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E aí, gente, como é que a gente faz essa questão? Como é a fórmula? Digam aí para mim. Força-peso igual a massa multiplicado por gravidade. Peso é igual a massa multiplicado pela gravidade. Vê se é essa fórmula que eu coloquei aqui para vocês. Essa fórmula aqui? Sim. Sim. Peso é igual a massa multiplicado pela gravidade. Galerinha, essa fórmula aqui que eu selecionei aqui para vocês é a fórmula para se calcular três coisas. Ou a força-peso, ou a massa do corpo, ou a gravidade do local. Você pode descobrir qualquer uma desses termos desconhecidos. Ou o peso do corpo, ou a massa, ou a gravidade. Se ele quer que você descubra o peso, ele tem que lhe dar a massa e a gravidade. Se ele quer que você descubra a massa, ele tem que lhe dar o peso e a gravidade. Se ele quer que você descubra a gravidade, ele tem que lhe dar o peso e a massa. Tá certo? Você nota que a gente tem três letras, P, M e G. E desse P, M e G, ele tem que lhe dar 2 para você descobrir o terceiro. Alguma dúvida? Gente, depois eu vou pedir para vocês mandarem para a Catarina as fichas das atividades, tá certo? Ela está solicitando aí. Então, vamos lá. Como é que eu vou descobrir aqui, não é? O peso desse corpo? Digam aí para mim como é que vai ser a fórmula. A fórmula é peso igual a massa vezes gravidade. Como é que a gente vai botar na fórmula aí esses dados? Então, eu vou ter aqui, ó, peso é igual. Quanto é a massa do... 55. 55 multiplicado pela gravidade. Quanto vale a gravidade? 10. 10. Gente, rapidinho aqui, tá bom? Ana Catarina, tu pode desligar teu áudio, por favor? Beleza. Porque estava atrapalhando aí que na tua casa, eu acho que a televisão que está alta, aí estava atrapalhando um pouquinho. Então, vamos lá. Ó. Peso é igual a massa vezes gravidade. O peso vai ser igual massa, 55 quilogramas, multiplicado pela gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Galerinha, quando a gente faz essa multiplicação aqui, de 55 vezes 10, a gente encontra um peso de quanto? 550 newtons. 550, né? 55 vezes 10 dá 550. E a unidade de medida de qualquer tipo de força é o Newton. Então, o peso vai ser igual a 550 newton, configurando como alternativa correta a alternativa D, 550 newtons. Alguma dúvida nessa primeira questão? Professor, Pois não? por que na solução que o senhor colocou embaixo, estava falando que a resposta certa era a letra A, sendo que é a letra D? Cadê? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ler aqui, tá bom? Talvez seja um erro de digitação. Sabemos que peso e massa são grandezas diferentes. A massa mede a quantidade de matéria de um corpo, sua unidade de medida é o quilograma. Isso a gente já sabe, né? O peso é calculado multiplicando a massa pela gravidade. Sua unidade de medida é o Newton, representado por um N maiúsculo. No entanto, quando vamos nos medir em uma balança, estamos verificando a nossa massa e não o nosso peso. Sim, essa questão é uma pegadinha. Isso porque a unidade de medida em uma balança é o quilograma. Dessa forma, o ponteiro nos indicaria 55 quilogramas e não o peso, que seria 550 newtons. Então, a resposta certa não vai ser a letra A, galerinha. Porque a gente leu aqui muito rápido e não se tocou nessa pegadinha. Olha aqui, ó. Suponha que sua massa seja de 55 quilogramas. Quando você sobe em uma balança de farmácia para saber seu peso, o ponteiro indicará quanto, mas é quanto de massa. A massa varia, galerinha?
A massa varia ou quem varia é o peso? Quem varia é o peso, a A massa massa não não varia. varia. Então, a massa continua sendo quanto? 55 quilogramas. Quando a gente sobe numa balança, galerinha, de farmácia, o que a gente está vendo ali em quilograma é o nosso peso ou a nossa massa? A nossa massa, não é isso? Então, aqui a gente calculou o peso. Mas quando a gente sobe numa balança de farmácia, a gente não está sabendo ali, não está dizendo o nosso peso, está dizendo a nossa massa. E ele já diz aqui a nossa massa. Então, essa questão aqui é para confundir a cabeça da gente, tá certo? É para nos confundir. Para a gente aplicar na fórmula e achar um peso igual a 550 newton. Mas ele não está pedindo peso, ele está pedindo a massa, tá certo? E a massa é invariável. Se eu tenho 55 quilogramas, se eu subo na balança, ela vai indicar 55 quilogramas. Por isso que a alternativa correta é a alternativa A e não a alternativa D. Alguma dúvida? Não. Nenhuma, né? Deixa eu apagar essa parte aqui para a gente ir para o 9º quesito. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado quando lê a questão, tá certo? Vamos lá. 9ª questão, ele diz assim, ó. Uma questão do Enem, tá? Deixa eu descer ela aqui para a gente ver a resposta dela completa. Aqui, ó. Vamos lá. Enem. O peso de um corpo é uma grandeza física. Letra A. Que não varia com o local onde o corpo se encontra. Ele diz o peso, tá? O peso de um corpo é uma grandeza física. Letra A. Que não varia com o local onde o corpo se encontra. Isso é verdadeiro ou falso, gente? O peso não varia. É verdadeiro ou falso? Falso, porque é a massa que não varia. Falso, porque é a massa que não varia, o peso varia sim, de acordo com a gravidade, não é isso? Quanto menor a gravidade, menor o peso. Quanto maior a gravidade, maior o peso. Letra B. Cuja unidade de medida é em quilograma. A unidade de medida de peso é o quilograma, verdadeiro ou falso? E aí, galerinha? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro? A unidade de medida de peso é o quilograma, gente? Gente, a unidade de medida de peso é o Newton. Quilograma é a unidade de medida de massa, tá certo? Então, letra B também é falso. A unidade de medida de peso é o Newton, por ser uma força-peso. Agora, a unidade de medida, medida em quilograma, é massa. Então, a letra B é falso. Letra C. O peso de um corpo é uma grandeza física, aí letra C, caracterizada pela quantidade de matéria que o corpo tem. E aí o peso é caracterizada pela quantidade de matéria que o corpo tem, verdadeiro ou falso? Hein, gente? Vou responder, é falso também. Caracterizada pela quantidade de matéria que o corpo tem, é a massa. Quando eu vou numa farmácia e subo numa balança, ali ele está me dando minha massa, e a massa é a quantidade de matéria que o meu corpo tem, tá bom? Letra D. O peso de um corpo é uma grandeza física que mede a intensidade da força de reação de apoio. Verdadeiro ou falso? E aí, galerinha? Verdadeiro ou falso? Nini Falso. respondeu que é falso. Falso também, não é? O peso não tem nada a ver com intensidade de ação e reação de apoio de nada, não, tá bom? Agora, a letra E. O peso de um corpo é uma grandeza física cuja intensidade é o produto, essa palavra produto é a multiplicação, tá bom? É a multiplicação da massa do corpo pela aceleração da gravidade. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. O peso é igual à multiplicação da massa
pela gravidade. Tanto é que a fórmula da gente é P igual a M vezes G. Então, o peso é igual a massa multiplicado pela gravidade. Então, é o produto da massa pela gravidade. Então, a alternativa é... Aqui está bem, né? Deixa eu ajeitar aqui. Rapaz, meu computador está travando muito. Espera aí, viu, galerinha? Que aqui deu uma travada. A tela ficou branca. Meu computador está muito pesado. É aula todo dia, muita aula arquivada. Então, a alternativa correta, a alternativa é, né? Alguma dúvida, gente, nesse nono quesito? Não. Nenhuma, né? Deixa eu colocar aqui essa letra E em vermelho, porque aí eu já mando para vocês assim, tá bom? As alternativas já em vermelho. Vamos lá. 10ª questão. Assinale a proposição correta. Letra A. A massa de um corpo na Terra é menor do que na Lua? Verdadeiro ou falso? Pensem direitinho. Ana Nínive está botando aqui falso. Por que é falso, Ana Nínive? E aí, galerinha? A massa de um corpo na Terra é menor do que na Lua. Ana Nínive está botando aqui é falso porque a massa não varia. Vocês concordam com ela? Sim. Eu sim. Eu também concordo. Quando ele diz a massa de um corpo na Terra é menor do que na Lua, isso é falso, galerinha. A massa do corpo ela não varia de lugar para lugar do universo. Então, a mesma massa que o corpo tem na Terra é a mesma que ele vai ter na Lua, né? Então, não vai ser nem menor e nem maior, vai ser a mesma, tá bom? Então, falso. Letra B. O peso mede a inércia de um corpo. Professor, o que é inércia? Repouso. O peso mede o repouso de um corpo? Falso também. Essa não é a função do peso. O peso é o produto da massa pela gravidade. Letra C. Peso e massa são sinônimos. Verdadeiro ou falso? E aí, gente? Peso e massa são sinônimos. O que é sinônimo? É algo que é igual ao outro. Peso e massa Falso. são coisas iguais? É falso. Peso e massa são coisas totalmente diferentes. Então, são antônimos e não sinônimos, né? Então, peso e massa são coisas diferentes, galerinha. O peso varia, a massa não varia. Peso é uma grandeza física vetorial, massa é uma grandeza física escalar, tá certo? O peso muda de acordo com a gravidade, a massa não varia em hipótese nenhuma. Então, peso e massa são coisas totalmente distintas, ou seja, totalmente diferentes. Então, a letra C é falsa. Letra D. A massa de um corpo na Terra é maior do que na Lua. Verdadeiro ou falso? Só é você lembrar da letra A, onde ele diz que a massa de um corpo na Terra é menor do que na Lua. Aqui ele está invertendo. Está dizendo que a massa de um corpo na Terra é maior do que na Lua. Verdadeiro ou falso? É falso também, gente, porque a massa não varia. Ele diz a massa de um corpo na Terra sendo maior ou menor do que na Lua é falso. A massa não vai ser maior ou menor em canto nenhum. A massa sempre vai ser a mesma, a massa é invariável. Então, a letra D também é falsa. E letra E. O sistema de propulsão a jato funciona baseado no princípio da ação e reação. O que é um sistema de propulsão a jato? É um foguete decolando. A gente sabe que um foguete ele decola na vertical, né? Subindo assim. Ele não é feito um avião que decola inclinado. O foguete ele decola de baixo para cima. Tem que ter alguma coisa que dê um impulso, que dê uma propulsão para ele subir. Essa propulsão para ele subir é justamente o combustível do foguete. O combustível do foguete, ele sai de cima para baixo e o foguete sai de baixo para cima. Então, o combustível empurra para baixo para o foguete ser empurrado para cima. Então, ó, ação e reação. O foguete vai tirando, o combustível vai tirando o foguete do solo, fazendo que ele suba na vertical. Então, a letra E é verdadeira. O sistema de propulsão a jato
funciona baseando-se no princípio da ação e reação. Alguma dúvida nesse 10º? Hein, gente? Não. Alguma dúvida? Não, né? Vamos para o 11º, também uma questão do Enem, viu? A gente está com várias questões aqui do Enem. Essa é de 2017. Essa questão é bem interessante, galerinha. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nela. Fala sobre uma coisa do nosso cotidiano. A gente sempre anda de carro e a gente sabe que um item para nossa segurança é justamente o cinto de segurança, né? Mas um cinto de segurança ele não está por acaso num carro. Para ele estar no carro, foi feito vários testes com ele para saber o nível de segurança daquele cinto. Então, vamos ler aqui a questão na íntegra para vocês, que diz o seguinte. Ó. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, quando ele diz frontal, galerinha, é dois automóveis se chocando um de frente para o outro, né? Eles estão vindo com a velocidade, quando eles baterem, eles vão praticamente parar, eles vão se afastar um pouquinho, mas aquela colisão ela vai trazer estrago para os dois carros e para os passageiros também. Esses estragos eles podem ser, não é? Em menor proporção, se os passageiros estiverem usando cinto de segurança. Galerinha, imagine aí na sua mente uma batida de frente entre dois carros, vamos supor, dois carros iguais, bateram de frente, cada carro tendo 5 passageiros, tanto da esquerda como da direita, bateram bem forte. Eles estavam, vamos supor, a 60 km por hora, que se chocaram de frente. Se os passageiros não tiverem usando o cinto de segurança, o que é que acontece com eles, gente? Alguém poderia dizer aqui? E aí, galerinha? Se ele não tivesse com cinto, ele acabaria sofrendo um acidente grave. Certo. Mas o que é que aconteceria com o corpo? Ele seria jogado para fora do carro. Seria jogado para fora do carro, né, Tainara? Batia com a cabeça no para-brisa, iria ser jogado para fora do carro, né? E se tiver com cinto de segurança, Tainara, o que é que acontece? O cinto de segurança vai prender o corpo dele. Vai prender o corpo dele, evitando que ele seja arremessado para fora do veículo. Concordam comigo? Concordo. Não é? Então, vamos ler aqui essa questão. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto de segurança. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundos, ou seja, 30 segundos de duração. 30 segundos não, desculpe. 3 segundos. Vou apagar esse zero aqui para não confundir vocês. Uma colisão de 0,3 segundos de duração. E os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico da aceleração por tempo. Aqui, galerinha, eu tenho uma ilustração de um gráfico. Ó. Aqui, na horizontal, né, nesse eixo X, eu tenho o tempo de 0,05 até 0,3 segundos. E para cima, na vertical, o gráfico mostra a aceleração. Rapidinho aqui, apareceu um negócio na minha tela. O gráfico mostra a aceleração em metros por segundo ao quadrado. 40, 80, 120, 160, chegando até a 200 metros por segundo ao quadrado. E o tempo chegando até 0,3 segundos. E aqui eu tenho um gráfico pontilhado. O gráfico mais pontilhadozinho representa o cinto 1. O com os pontinhos mais juntinhos representa o cinto 2, onde eu estou passando aqui o cursor do mouse. A listrinha sem pontinho, fininha, representa o cinto 3. A listrinha mais grossa representa o cinto 4. E a listrinha pontilhada mais escura representa o cinto 5.
E aí você vê o que aconteceu aqui no gráfico, analise o gráfico e veja o que aconteceu, não é? Em várias situações, né? Da aceleração e do tempo. Aí ele pergunta aqui, ó, qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? De acordo com o gráfico que você está vendo, qual é o cinto que oferece menos risco ao motorista, galerinha? 1, 2, 3, 4 ou 5? O que é que vocês acham? Eu acho que é o cinto 2, professor. Por quê? Porque eu analisei essa tabela de aceleração e parece que o cinto que não deixou que o corpo sofresse mais aceleração foi o cinto 2. Que Ou seja, sofresse mais lesão, né? exatamente. E para mim, eu acho que o cinto 2 é o mais seguro. Mais seguro. Vamos ver aqui, analisar esse cinto 2. Note que o cinto 2, ele percorre um espaço de tempo maior, não é? Ele está indo um pouco mais para frente, ele não está prendendo totalmente o motorista, ele tem um certo tempo para ir um pouquinho para frente, não é? Enquanto a aceleração está bem pequena também. Ó. Se você comparar a aceleração do cinto 2, ele está bem pequena, ele chega aqui mais ou menos a 50 metros por segundo de aceleração. Então, ele deixa o corpo ir um pouquinho para frente para não ser lesionado, prende e depois o motorista volta. Se o carro bater e eu for só um pouquinho para frente, possa ser que machuque o meu pescoço, machuque o meu abdômen. É isso que acontece com o cinto 1, com o cinto 3 e com o cinto 5. O cinto 4, ele ainda é meio feito 2, ele ainda deixa você desacelerar um pouquinho, porém não é tão constante feito 2, né? E o intervalo de tempo não é tão grande feito 2, que você vai um pouquinho para frente e volta para ter aquele conforto, para não ser sufocado, é aquele coisa que ele prende rápido. Então, esse 2 aí é uma resposta bem interessante. Vamos analisar aqui, ó. Resposta correta, letra B, que é justamente o cinto 2, como Heitor falou aí, ó. O cinto 2. A resposta correta é essa mesma. Mas por quê? Vamos ver aqui na solução. Para que essa força seja a menor possível, a aceleração do movimento também deve ser menor. No caso, o cinto 2, né? Pois a gente sabe que força é igual a massa vezes a aceleração. Agora ele dá aqui para você imaginar, né? Como se fosse você. Imagina aí, Deus o livre, né? A gente sofreu um acidente de carro, mas vamos nos colocar nessa situação fictícia. Imagine que você está no carro, uma criança atravessa correndo e o motorista precise frear bruscamente, naquele susto, né? Você quer um cinto que o machuque ou que só o segure com cuidado? A gente quer um cinto que nos segure com cuidado, não é isso? O que o gráfico mostra é justamente essa força com qual o cinto segura o passageiro. Sem fazer conta nenhuma, queremos um cinto que proporcione segurança, mas não dê trancos, que segure de uma forma contínua, com a menor força possível. O objetivo não é o cinto bater no motorista para ele permanecer na posição, mas apenas segurá-lo para não deixar bater no para-brisa. Então, eu tenho que ir um pouquinho para frente, o cinto tem que ir me segurando aos poucos e depois me trazer de volta. A intenção não é prender de vez, que corte meu pescoço, que machuque meu pescoço, que machuque meu abdômen, que me deixe sem ar, que me sufoque, não. A intenção é que o cinto me leve um pouquinho só para frente, né, com cuidado, mas com o objetivo de me trazer de novo para trás e não deixar eu bater a cabeça no vidro da frente. Deu para entender agora? Alguma dúvida? Não. Então, o que me dá esse maior conforto é justamente o cinto 2, que ele vai me levando aqui, ó, no intervalo de tempo para frente, depois me traz de volta com uma menor aceleração. Compare a aceleração com os outros. A aceleração dos outros é bem maior. Então, o impacto vai ser grande, mas a aceleração tem que ser pequena para eu me sentir confortável e não sofrer nenhum dano por causa do cinto, tá bom? Já basta o dano psicológico da batida, né? E o cinto ainda fazer isso comigo é bronca.
Aí eu tenho aqui, ó, a questão 12. A questão 12 diz assim, ó. Um astronauta com traje completo tem uma massa de 120 quilogramas. Ao ser levado para a Lua, onde a aceleração da gravidade é 1,6 metros por segundo ao quadrado, a gente sabe que na Terra é 10, na Lua 1,6 metros por segundo ao quadrado, a sua massa e seu peso serão respectivamente quanto? Galerinha, outra questão que é uma pegadinha. Lembrando que ele já diz quanto vale a massa do astronauta. Ele diz aqui, que eu selecionei para vocês, ó, que é igual a 120 quilogramas. Aí ele está aqui na Terra com essa massa de 120 quilogramas. Quando ele chegar na Lua, qual vai ser a massa dele? 120 quilogramas. 120 quilogramas. A massa não vai variar. Quem vai variar é o peso. Por que o peso vai variar? Porque a gravidade também vai variar. A gravidade aqui na Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado e na Lua de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá. Ele diz aqui, ó, a massa não muda, portanto, continua sendo 120 quilogramas. Agora eu vou encontrar o peso. O peso a gente encontra através da nossa fórmula que nós já sabemos. Peso é igual a massa multiplicado pela gravidade. Substituindo os valores, vamos ter peso igual a massa, que não varia. Ele já está na Lua, tá? Mas a massa continua sendo 120 quilogramas, multiplicada pela gravidade da Lua, que é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Quando a gente multiplica 120 vezes 1,6, a gente encontra um peso de 192 newtons. Então, a resposta é essa. Ó. A massa não varia, continua sendo 120 quilogramas, mas o peso varia, se torna sendo 192 newtons. Então, a resposta certa, que tem 120 quilogramas de massa e 192 newtons de peso, é a alternativa B. 120 quilogramas de massa e 192 newtons de peso. Alguma dúvida nessa questão, galerinha? Alguma dúvida? Não, né? Galerinha, eu tenho 13º, 14º e 15º para corrigir ainda, mas não vai dar tempo, por causa do nosso tempo aqui, estamos na contagem regressiva, falta 1 minuto e um pouquinho, então não vai dar tempo de resolver essa questão, já cada questão a gente demora aí 5 minutos, né, debatendo ela, tá bom? Mas tem nada não, a gente corrige na próxima aula, mas eu vou mandar daqui a pouquinho, agora, né, por completo, essa correção para vocês, para que vocês possam estudá-la melhor, tá certo? Beleza, galerinha? Alguma dúvida na aula de hoje? Não, professor, sem Não, né? dúvidas. Pronto, Não. galera. Então, a gente fica por aqui, tá bom? Quem puder mandar aí para Ana Catarina as fichas, eu agradeço. Né? Desejo para vocês um bom final de semana, tá bom, gente? Fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira, tá bom? Tchau, gente. Até. Tchau. Tchau, professor.